Questão 15. Suponha que um paciente precise consumir diariamente 3 miligramas de cálcio, 38 miligramas de ferro e 310 miligramas de magnésio. O paciente se alimentará dos alimentos X, Y e Z, que contêm por porção as quantidades de cálcio, ferro e magnésio em miligramas indicadas na tabela a seguir. Então aqui na tabela, o que ele está me dizendo? Que o alimento X possui em cada porção 0,4 de cálcio, 5 de ferro e 30 de magnésio. Já o alimento Y, em cada porção, apresenta meio de cálcio, 6 de ferro e 40 mg de magnésio. Já o alimento Z possui 0,3 mg de cálcio, 4 de ferro e 50 de magnésio. Ele quer saber quantas porções de X, do alimento X, o paciente deve consumir por dia, né? Aqui eu vou tratar dessa questão como se fosse um sistema de equações. Então eu vou ter que criar algumas equações a partir dessas informações da tabela e a partir disso conseguir descobrir quantas porções de cada alimento ele vai precisar consumir. Eu sei quantas porções inicialmente ele vai consumir dos alimentos X, Y e Z? Não. Então para isso eu vou colocar incógnitas para cada uma dessas porções. Então, por exemplo, eu vou seguir até as próprias letras que estão aqui na questão. Eu vou dizer que para o alimento X, ele vai precisar de X porções, para o alimento Y, Y porções, e para o alimento Z, ele vai precisar de Z porções. Eu sei que em cada porção do alimento X, eu tenho 0,4 de cálcio. Se ele, por exemplo, fosse consumir 2 porções, seria 2 vezes 0,4. Se fossem 3 porções, seria 3 vezes 0,4. Mas se ele vai consumir X porções, vai ser X vezes 0,4. Então fica 0,4 vezes X. Eu vou somar agora com a quantidade de cálcio que ele vai consumir com as porções Y e com as porções do alimento Z. Então aqui ficaria 0,5 vezes Y mais 0,3 vezes Z. E eu sei que a soma dessa quantidade de cálcio de todas as porções tem que ser no mínimo quanto? 3 miligramas, certo? Que é o que ele me falou no enunciado. Eu vou seguir agora o mesmo raciocínio para ferro e magnésio. Ou seja, 5 vezes X mais 6 vezes Y mais 4 vezes Z. Isso aqui tem que dar quanto? 38 miligramas, que é o total de ferro que ele precisa consumir por dia. E eu vou seguir agora o mesmo pensamento para magnésio. Ou seja, 30 vezes X, porque em cada porção do alimento X tem 30 de magnésio. Se eu estou consumindo X porções, 30 vezes X. Mais 40 vezes Y, porque em cada porção do alimento Y eu tenho 40 de magnésio. Se eu estou consumindo Y porções, 40 vezes Y. E o mesmo raciocínio para o alimento Z. Então, 50 vezes Z. Isso aqui tem que dar quanto? 310. Então, aqui eu acabei de construir 3 equações com 3 incógnitas. Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que tentar eliminar algumas dessas incógnitas, que no caso aqui eu vou escolher o Y, para ficar apenas com X e Z. E aí fica mais fácil. Como é que eu vou fazer? Eu vou até mudar de cor, que vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar ela por menos 12. Por que eu vou multiplicar ela por menos 12? Porque eu vou querer eliminar essa parte aqui do Y, para ficar apenas com uma equação que tenha X e que tenha Z. Então, multiplicando essa primeira por menos 12, fica o quê? Menos 4,8x menos 6y menos 3,6z igual a menos 36. E vou repetir essa segunda equação. 5x mais 6y mais 4z igual a 38. E agora eu vou somar uma com a outra. Menos 4,8x mais 5, 0,2x. Menos 6y com mais 6y, eu posso cortar, que era o meu objetivo. Tirar uma das incógnitas da jogada. Menos 3,6z mais 4z. Fica mais 0,4z. Igual a menos 36 mais 38, que dá 2. O que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou dividir toda essa equação por 0,2. Então fica ó, x mais 2z é igual a 10. Então aqui eu cheguei em uma equação, que eu vou deixar reservada, que envolve x e z. O que eu quero fazer agora? Eu quero descobrir outra equação com apenas x e z. Então eu tenho que retirar o y novamente aí da jogada.
Como é que eu vou fazer? Eu relacionei primeiro a equação 1 e 2. O que eu vou fazer agora? Vou relacionar a equação 1 e 3. E da mesma forma, eu vou tentar retirar o y para ficar com x e z. O que eu vou fazer agora? Como é que eu tiro o y desse caso? Eu vou multiplicar essa primeira novamente por quanto? Por menos 80. Então fica, ó, menos 80 vezes 0,4x. Vou fazer aqui em cima. Menos 32x. Menos 80 vezes meio y, menos 40y. Menos 80 mais 0,3z, fica menos 24z. Menos 80 vezes 3, menos 240. E aqui eu vou repetir a terceira equação, né? 30x mais 40y mais 50z igual a 310. Era exatamente o que eu queria, ó. Cortei menos 40y com mais 40y. E aqui eu vou somar o resto, né? Ficaria menos 2x, fica mais 26z igual a 70, né? Porque fica menos 240 mais 310. Eu vou dividir essa equação todinha por 2, para ficar mais fácil também de eu trabalhar com números menores. E era exatamente isso que eu acabei de chegar aqui, ó. Cheguei em outra equação que tem apenas x e z. Então agora fica muito mais fácil eu trabalhar. Vou até reunir as duas aqui, para vocês verem que vai ficar bem mais fácil de descobrir os valores agora. Pronto, vou fazer desse lado aqui. Pronto, o que eu vou fazer agora? Vou somar uma com a outra. X menos x eu posso cortar. 2z com 13z dá 15z. Igual a quanto? 10 mais 35, 45. 15 está multiplicando, passa dividindo. 45 por 15, 3. Já descobri aqui, então, que z equivale a 3. Ou seja, ele vai comer, se alimentar de 3 porções do alimento z. Só que ele não pede do alimento z, ele pede do alimento x. Então, agora que eu tenho z, eu posso substituir em qualquer equação para descobrir o valor de x. Posso pegar qualquer uma dessas duas que eu tinha inicialmente. Vou pegar essa primeira, que era x mais 2z igual a 10. No lugar de z, eu vou botar 3. Então, aqui, ó, x mais 2 vezes 3, 6, igual a 10. 6 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 10 menos 6, 4. Acabei de chegar, então, aqui na resposta, no gabarito. Ou seja, ele vai ter que se alimentar do alimento x em 4 porções. Se ele tivesse ainda questionado quantas do alimento y, eu poderia pegar qualquer uma dessas 3 equações aqui que eu construí inicialmente, substituir no local de x 4 e no local de z 3, e descobrir a quantidade de y. Só que nesse caso eu nem preciso, porque ele só pergunta quantas porções de x, e eu acabei de descobrir. Então essa questão gabarito na letra C.